Não, como eu falei pro Matheus hoje, cara, eu não falo nada, né, cara? Senão eu atrapalho os caras, né? Galera, pau aí, olha a máquina aí, vambora. Beleza. Boa noite, galera. A gente vai fazer uma IBIR diferente aí. Vai ser entre 3 profissionais com experiências diferentes, né? Então, a gente vai trazer um pouco do que a gente conhece de Design Sprint e também o conceito. E vai ser meio que um bate-papo aqui, como se fosse uma mesa redonda, conversando realmente todo o passo a passo do Design Sprint, né? E como o Júlio falou, né, o nosso 20º IBIR. E hoje também é 20 anos de Google, né? Então, 20º IBIR, 20 anos de Google, Design Sprint é do Google. O que isso significa, né? O que significa aí, o Jambolão? Ah, pô, mas você já estragou! Já deu spoiler. Não significa nada. Ninguém? Julinho, nada? O que isso significa? 20 Heineken, que hoje tem Heineken. Tem Heineken aí pra todo mundo. Patrocínio das caixas de Mac. 20 anos de Google, patrocínio da Apple, né? Não, pra falar a verdade não significa nada mesmo. Não tem nada pra falar aqui. Bom, então quem vai falar hoje de Design Sprint é essa turma aqui, né? Essa galera linda que você pode ver, né? Nosso Carberini. Ele voltou agora, né, pra Resource, mas é o ex de longa data daqui. Desde antes de você nascer, né? Pode crer, né? Já tá velho, filho. Temos a Andrea, que é de DT, então ela trabalha junto com o pessoal de Fuji. Ela fala bastante Design Sprint aqui, ela tem um conhecimento amplo com Design Sprint. E vocês me conhecem, né? Uns falam que não sou mesmo aqui fora daqui, né? Eu acho que Mas a gente vai apresentar um pouquinho de Design Sprint aqui pra vocês. Tá, o que é esse tal de Design Sprint, né? O que a gente vai falar pra vocês? Alguém aqui conhece um pouco de Design Sprint? Já trabalhou com isso? Beleza. Eu ouvi de pessoas essa semana que Design Sprint é a sprint do designer na metodologia Scrum. O nome não é. Diz, né? Tá no manifesto? Dizem que tá no manifesto. Mas não é isso. O Design Sprint, ele é o Chardinhas, né? Você vê? É o criador, Chardinhas. É verdade, hein? Igualzinho. Então, o Design Sprint ele é um processo lógico e claro, onde ele segue um passo a passo e tem um grupo de pessoas que se reúne durante uma semana, 40 horas, para responder questões críticas de negócio, através de design, prototipação e teste das ideias com usuários finais já. Então, ele foi desenvolvido pelo Google, né, como a gente comentou agora, a área do Google Ventures, e foi criado pelo Jake Knapp, que ele é um evangelista do Design Sprint. Ele que dissemina todo o conhecimento do Design Sprint aí pra galera aí na web. Ele tem um livro que chama Sprint, o método usado no Google. É bem interessante, se alguém quiser ter um conhecimento maior sobre Design Sprint, vale a pena comprar esse livro. Não estou fazendo propaganda, mas vale a pena, tá? E o Design Sprint, ele é centrado no usuário, então ele tem um foco no usuário. Ele é colaborativo entre as pessoas que participam do Design Sprint. Ele é prático, então as dinâmicas são dinâmicas fáceis para entender, todo mundo conseguir participar. E ele é feito mais de uma vez. Ele, assim que termina, ele pode começar novamente. Então, você rodar novamente uma sprint. E a vantagem disso tudo é que, ao invés da gente ter a ideação, construir, lançar e aprender, igual uma MVP faz, e isso pode durar semanas, meses, a gente, em 40 horas, em 5 dias, a gente
descobre a ideia, se ela é boa ou não, e depois ela vai colocar numa esteira de desenvolvimento. Isso validado com o usuário e também junto com as pessoas que participam do Design Sprint. Diferente de muitas metodologias, uma mais comum, acho que Design Sprint ele é diferente um pouco do Design Thinking. E isso eu acho que a Andrea vai conseguir responder melhor pra gente, porque ela participa do grupo de DT, e ela vai explicar qual a diferença entre os dois. Acho que o Matheus, ele participou com a gente de um processo de Design Thinking. Alguém mais já trabalhou com Design Thinking? Só a galera do canto ali. Muito bem. E aí, tipo, o Design Thinking, ele parte de uma abordagem, certo? Que tem 3 pilares principais. Empatia, em que eu busco entender quais são as reais necessidades e dores dos meus usuários. Colaboração, que é parte do pressuposto que eu preciso de uma equipe e que essa equipe multidisciplinar, que tem diferentes visões, diferentes atuações, ela consegue trazer e responder melhor o meu problema. E experimentação, que eu consigo tangibilizar antes de desenvolver. O Design Sprint, ele pega essa abordagem e em 5 dias ele traz uma metodologia prática. Então eu tenho que resolver o meu problema em 5 dias. Basicamente é isso. E aí surge outra dúvida. O que o Design Thinking, o Design Sprint, tem a ver com o Sprint do Scrum? Sprint do Scrum acho que todo mundo trabalha aqui, a maioria, né? Com certeza. A gente tenta. É a luta diária. No Scrum tem um time multidisciplinar, certo? Isso aí. Muita gente ali pensando e com atributos diferentes, certo? Para resolver um problema em um determinado espaço de tempo. Beleza. Mas o Scrum, eu já estou desenvolvendo meu produto. O Design Sprint não. São 5 dias para eu validar minha ideia e aí sim, quem sabe, talvez, eu venha desenvolver meu produto. Beleza? E aí, tem 2 objetivos principais que a gente tem que destacar nesse Design Sprint. O primeiro é saber como é que eu vou resolver um problema. E o segundo é como é que eu vou entregar a resolução desse meu problema. E aí tá, beleza, eu tenho esses 2 objetivos, mas como é que eu posso encaixar a utilização real do meu Design Sprint? Quando eu não tenho tempo suficiente. Essa é uma das principais questões. Por exemplo, quando a gente aborda o Design Thinking, a gente trabalha no mínimo com um mês. De 1 mês a 3 meses. No projeto com o Matheus, a gente trabalhou mais ou menos 6 semanas, certo? Que a gente conseguiu já trazer algumas telas. E aí, depois dessas telas, elas serviram como molde pra gente trabalhar o desenvolvimento no Scrum. 5 dias. Mas calma, não é mágico. Aí a gente vai tentar detalhar um pouco como que faz. Cara, eu vou falar que isso aqui é teórico. Teórico, tá, cara? No final ter cortado. E aí, a gente trabalhou, eu trabalhei com o Henrique em outra empresa e a gente desenvolvia muito o Design Sprint lá. Mas o meu escopo, ele é muito menor. E claro que a minha resposta ela também vai ter que ser muito mais simplificada. Não tem como, não é mágica, para eu pegar um escopo grande e conseguir desenvolver tudo que eu fiz em 6 semanas. Não tem como. Até tipo numa Inception que a gente teve também do Banco Alpha, daria para ter encaixado o Design Sprint, que é num processo de ideação, né? Então, no caso de lá, a gente chegou num momento que a gente não conseguia ver valor de negócio, não tinha entendimento do projeto. Acho que ali no caso do Design Sprint ia funcionar muito bem. Geralmente ele parte de um ponto mais específico e aí esse ponto geralmente ele tem um risco, então é válido sim eu em 5 semanas com um time multidisciplinar verificar se aquela ideia e aquela saída ela realmente vale a pena. E aí tem algumas outras coisas que eu já preciso ter alguma ideia, eu tenho que validar alguma hipótese, eu não posso sair do nada querendo resolver o mundo, né? No próximo, a gente tem exatamente quando é que a gente deve evitar. Quando a gente não souber nada do que a gente quer resolver. A gente tem que voltar uns 2 passos e verificar realmente qual é o nosso cenário, quais são os nossos problemas. E aí sim, trazer algo mais factível. Quando o escopo é muito amplo, ou então quando o escopo é muito fechado. Eu já sei o que eu quero desenvolver, eu não tenho dúvida sobre aquilo, então não preciso passar uma semana validando uma hipótese. Exatamente, para validar essa minha hipótese.
Tá, e como que a gente inicia uma design sprint? Como que a gente... Para iniciar toda uma design sprint, eu acho que tem que ter um trabalho pré antes. Então, assim, tem todo um pré-requisito que você tem que concluir para você conseguir organizar essa equipe multidisciplinar, para você poder organizar uma design sprint. Porque, afinal de contas, uma design sprint não é fácil você organizar muitas vezes o dono do negócio ou o dono do produto, mais desenvolvedor, mais designer, mais o pessoal do comercial, mais a área de marketing, mais atendimento, enfim. Todas as pessoas que sabem sobre o problema ou sabem sobre o produto têm que participar da design sprint, porque é essa pessoa que vai conseguir levantar todos os problemas que o usuário vai ter que estar enfrentando ali. Mas antes da gente iniciar uma design sprint, a gente precisa o quê? Organizar a casa. Então, a gente vai usar muito post-it, muita caneta, a gente vai ter que concluir e juntar essas equipes, ou seja, separar quem que vai participar da design sprint, ou seja, eu acho que é o mais difícil da design sprint, é justamente pegar a agenda de todo mundo e conseguir travar essa agenda durante pelo menos 5 dias. Porque todas as pessoas têm que estar ali envolvidas e mergulhar em cima, porque é um processo intenso, ele é imersivo, então você tem que estar focado para você conseguir concluir, por exemplo, 5 dias. Do nosso lado tem o Sprint Master, que ele é o cara focado, não é? Isso, é o cara que conduz, né? Então ele tá desde a etapa anterior, porque ele vai entender quem são essas pessoas que estão participando de todo esse processo e ele vai orquestrar. Vai preparar todas as dinâmicas, vai ver qual o tempo necessário para aquilo se realizar, fora o espaço físico, a agenda de todo mundo. Se vai ser no cliente, se vai ser dentro da sua casa, se você vai envolver alguns usuários dentro dessa percepção do problema inicial também. Então você tem que ter ali o recrutamento dessas pessoas que usam o produto. E ele tem que ter muito jogo de cintura também, porque quando você lê o livro, você acha que é um passo a passo mágico, né? A gente vai aplicando cada etapa e tudo vai dar certo. Mas não, ele usa a abordagem do Design Thinking, e o Design Thinking também ele pressupõe o caos nos primeiros dias. Então ele tem que ser uma pessoa que tem que ter cartas na manga e ele tem que extrair o melhor de todo mundo que está lá dentro. Então é um papel bem específico, assim, bem crítico também. O que a gente entrega depois do Design Sprint? É importante salientar aqui que ele não é um processo, não é uma receita de bolo, né? Ele tem uma metodologia, ele tem um passo a passo, mas todos esses passos eles podem ser moldados de acordo com o produto ou o problema que você quer resolver, né? Então aí a gente parte para a definição das semanas, né? A gente aqui tem os 5 dias definidos, né? E aqui a gente tem 3 dias que precisa dos especialistas, né? Que realmente as pessoas que a gente vai fazer o entendimento do processo de design sprint. Desde fazer uma entrevista com o especialista, que a gente vai abordar mais em cada item, e até o final, que é fazer o teste com o usuário. Na sequência aqui a gente vai compreender, vai desenhar, vai decidir, então vai ter pessoas para decidir o que foi feito no desenhar, vai prototipar e depois a gente vai testar com o usuário, que vamos validar a nossa ideia se no final é uma ideia boa ou ruim. No caso, a gente vai entrar depois agora em cada passo do processo. Rapidinho, a gente seguindo um pouco do Design Thinking, fazendo esse link, a gente tem exatamente o processo do duplo diamante, que é a gente parte de um ponto específico, a gente vai ampliar, tanto no entendimento do problema, quanto no desenho das soluções que a gente imagina, a gente vai decidir, vai fechar novamente, vai começar a abrir para desenhar as possibilidades de protótipo e aí vai fechar novamente com a validação do usuário. Que é o divergir e convergir. Então você abre o seu leque de opções para depois fechar. Quem vai validar é o usuário. 5 é o usuário que valida. 5 usuários. Mas aí o expert, então, quer dizer, ele não é o usuário. Não, aqui é o especialista, é o que detém o conhecimento. Ele pode estar incluso aqui, né? Então, porque de repente, sei lá, me pareceu que talvez ele tivesse que também estar na sexta-feira ali. Então, geralmente aqui, como... Então, vou dar uma ligada. Ó, existe, por exemplo, existe um negócio que é você apadrinhar o projeto. Então, se você teve o entendimento de que no primeiro dia, segunda-feira, né, você está usando o usuário que detém muito conhecimento sobre o problema,
você está captando aqui a percepção dele e fazendo o entendimento para depois resolver. Então você pode usar esse mesmo usuário para fazer a validação final. Até porque ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir importante para o projeto. Né? O que é muito importante trazer aqui, a presença dos experts nas 3 primeiras fases, é que essas pessoas elas precisam existir, e aí são experts tanto do ponto de vista de usar o produto, quanto de desenvolvimento. Tipo, se não tem um cara que desenvolve aqui e fala, cara, isso aqui não é possível, não adianta vocês seguirem, isso pode acabar invalidando todo o processo. Tolkien, né? Pelo que eu estou entendendo, os experts são as pessoas que seriam o time. Como o Scrum tem uma limitação de 9 pessoas no time para os experts? Você quer falar? Não, pode ser. Você, na verdade, você comentou, né, que tinha um limite de pessoas, né? Esse Isso. limite chega a quantas pessoas? Então, é importante ter pessoas que realmente saibam do produto, tenham interação direta. E aí, para o time todo, a gente fala entre 7 pessoas, porque senão começa a ficar muito caótico, assim, fica difícil de você gerir. E aí, tipo, você tem uma quantidade muito grande de ideias, uma quantidade muito grande de divergência, e aí você não consegue convergir em uma semana. Se tiver um grupo muito grande, eu acho que você consegue até separar em equipes, né? Então 6 pessoas mais 6 pessoas atuando de formas distintas. A ideia ali, eu não estou conseguindo enxergar os 3 primeiros dias, aquele quadrinho de cima É experts. são as pessoas de negócio. São os especialistas Na que verdade, detêm muito também é conhecimento. pessoa de negócio. Também. É, Seria uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o produto, né? que, na verdade, a gente vai entrevistar essas pessoas Sobre o problema. para Sim. entender qual é o problema do funcionalidade, produto, seja o que for, do projeto. Então, mas Pode ser. Pode ser. Mas aí a minha dúvida é a seguinte: ele está falando que durante uma semana a gente vai absorver uma pessoa de uma área de negócio para entender o que ela precisa, um pequeno pedaço ali, né? Possivelmente a gente vai precisar dessa pessoa por mais tempo, não só uma semana. Aí teria que ter uma pessoa dedicada para ficar ali alimentando o nosso backlog e validando o que a gente está fazendo. E aí entra na segunda fase do desenvolvimento, certo? Geralmente, esse produto que sai aqui dessa semana é um relatório com telas ou algo mais específico, e isso vai para a mão do PO, por exemplo, dentro de um processo de desenvolvimento ágil. E ele está em contato com as pessoas que participaram da semana, para tirar eventuais dúvidas, mas a gente sabe que isso aqui é um processo limitado, né? Eu não vou ter todas as respostas para escrever minhas histórias, por exemplo. Não, mas aí acho que talvez a preocupação do Thiago ali é esse PO, ou seja quem for, de alguma maneira ou de outra, ele está conectado, dá alguma diretriz ou enfim, dá algum insight para o processo para que isso seja realmente uma entrada para um processo futuro de desenvolvimento. Isso que aí. não haja Exatamente. uma divergência depois. Geralmente o PO ele participa de todo o processo e aí ele continua num processo apartado, agora com desenvolvimento, mas ele participou durante toda a semana. Certo? Daí alimenta então ali eu refinei meu backlog, eu sei o que eu preciso atacar, e aí eu defino nessa semana o que eu preciso realmente no detalhe. É essa a ideia? Não? Então, pode ser, mas não necessariamente você está pensando numa sprint entrar, por exemplo, na metade de um sprint de desenvolvimento. Seria isso? Porque a minha preocupação é que assim, a gente não precisa do cliente só durante uma semana, né? Como a gente está tendo um pedaço, possivelmente eu vou arrastar isso por algumas semanas e vou detalhar e vou provar lá a hipótese para depois fazer o desenvolvimento. Certo? Então eu precisaria dele dedicado por algumas semanas para definir exatamente o que vai ser construído. É que, na verdade, ele não vai ficar só nessas semanas, né? Ele vai ficar apenas para o design sprint, para rodar o design sprint no caso, né? Então, a gente vai entender com ele o que, se ele levantar o problema, né? Que vai precisar rodar no design sprint, e a gente vai validar esse problema até o final. Pode ser que no próximo passo, o que foi feito no design sprint não é algo viável.
Então, o que a gente só fez foi encurtar na parte da MVP, de entregar o que demore semanas, a gente passou para ideação e só para aprender. A gente não passou por aquele círculo todo, que é para lançar e depois aprender, entendeu? Agora, existe alguma coisa assim para escalar design sprint? Porque me chamou a atenção, assim, um projeto grande, é natural que você vai ter equipes grandes, né? Como ele falou, você pode até ter uma outra equipe que vai discutir um outro processo, né? Mas aí você tem uma equipe, né? O problema lá do Scrum lá atrás, né? Que aí depois veio as escaladas do Scrum, né? Que veio Nexus, Safe e tal, né? Então você tem uma equipe discutindo um negócio, você tem outra equipe discutindo outro negócio. Como é que isso junta para você ter coerência? Então, teoricamente, aqui você está discutindo sempre um problema só. É que eu acho que vai ficar melhor, eu acho, o entendimento depois que a gente aprofundar o dias, porque eu acho que está meio superficial. Sim. Mas existe uma dinâmica para cada dia e existe um tipo de votação ainda, mas a gente vai detalhar. É como ela disse, né? Tipo, ele não é ideal para quando o escopo é muito grande e quando a gente não tem tanta definição ainda do que precisa fazer. A gente tem um problema, mas a gente ainda não validou o problema, né? Não trouxe ele só vai validar depois que entregar o MVP, que daí seria tipo depois de algumas semanas ou meses até. Então isso aí a gente e ficar um time coeso e trabalhando naquilo. Ele não tem uma resposta para times paralelos trabalhando em coisas diferentes. Problemas diferentes. Exatamente. Aqui eu tô focando em um problema e eu tô vendo qual a viabilidade de eu seguir com aquilo ou não. Ou pode ser também um conjunto de problemas. Ok. Pro primeiro dia, né? Segunda-feira. E aí, a segunda-feira vem justamente para definir o desafio. Muitas vezes a gente chega com um desafio muito amplo, que é, por exemplo, aumentar minhas vendas no canal de e-commerce. Isso é um problema muito amplo e a gente fica muito cego, a gente fica com um ponto muito cego para decidir sobre qual rumo tomar. Então, esse primeiro dia é justamente o momento em que a gente chama os experts, gente que está de fora, às vezes cliente. A gente trabalhava muito trazendo cliente para essa primeira rodada de entrevistas, muitas vezes traçando perfis de usuários também, e a gente consegue colocar todos os problemas na mesa. Aqui é muito comum a gente redirecionar o nosso problema. A gente chega com um problema amplo, como aumentar meu número de vendas, e aí a gente parte para algo como tornar meu site mais atrativo ou como trazer a experiência de compra pessoal para o meu site. E aí, nesse momento, a gente tem a gente tem uma abrangência grande, né? Que foi o que eu falei no primeiro momento. Então, a gente começa a trazer a ramificação desse problema. Então, começam a surgir vários outros desafios. E aí, chega o momento da votação, mas é o Zen Vote, que eles falam que aqui é muito comum. Cada um vota em silêncio e não em grupo, para que a ideia realmente ela não caminhe o problema ele não caminhe para o lado mais fácil, que é o comum, que eles batem muito, né? Exatamente. Eles batem muito na tecla de que muitas vezes você trabalhar em grupo, em brainstorming ou em processo de votação, o mais forte acaba se prevalecendo e nem sempre o mais forte é o melhor. Todo esse processo ele inicia de forma silenciosa, né? É bom destacar que aqui todo esse levantamento, por exemplo, você teve a discussão, né? Você teve o entendimento do problema, conheceu o produto e tudo mais. De forma individual, em post-it, você vai anotar cada problema que você anotou e como poderia ser resolvido. Isso tudo com time box, né? Time box. É bem importante no design sprint ter o time box definido, porque a gente só tem 40 horas, né, no total. Então, aqui o entregável desse primeiro dia é justamente um quadro, como que a gente tem mais ou menos os Kanbans. A gente teria o problema, vários problemas, né? Para depois a gente fazer uma votação. Em quais problemas que a gente poderia atuar. E aí a gente sai com um problema específico que a gente vai atacar no próximo dia. Esse é o resultado final do dia. Aí o próximo dia, que é o desenhar, que seria o divergir, né? Então aqui o que a gente teve? A gente teve todo o levantamento de todos os problemas e hipóteses e a gente vai começar a fazer uma votação e vai começar a deixar algo um pouco mais concreto. Então a ideia é que você realmente desenhar a solução que você está imaginando para aquele problema que foi definido lá atrás. Isso qualquer pessoa pode desenhar, tipo, não precisa ser necessariamente um designer, pode ser
desde a pessoa do negócio, e não é algo... Não precisa vai ser o protótipo. Né, não vai ser o protótipo. E não precisa ser, tipo, você não precisa desenhar algo bonito. Você só tem que desenhar... Acho que é bom explicar também a votação, né? A votação ela acontece de forma individual também. Então, as pessoas vão ter cartelas com adesivos, você vai ter todos os problemas ali e você vai falar, putz, é esse daqui que é o problema que eu acho que tem que atacar para resolver o problema que eu tive lá atrás, né? Então, você vai começar a votar em todos esses problemas para depois você atuar, que, né, na verdade, no desenho. A gente usa aquela parte do... qual o objetivo que eu quero alcançar a partir do dia anterior, né? Então a gente tem aquele objetivo ao longo do prazo e a gente vai voltar a partir de querendo saber qual vai ser a solução que vamos dar pro objetivo final, né? O Google ele traz muito essa questão de desenhar, né? Mas fazendo um paralelo seria idear, ter ideias. Muitas vezes a gente trabalhava com escrever ideias no post-it, porque muitas vezes também a galera ficava muito travada ao receber a tarefa de desenhar. Então, tipo, se você geralmente não está acostumado a desenhar, acaba saindo mais difícil, né? Sendo mais penoso. E como o tempo realmente é um fator limitante, outras alternativas são válidas, desde que esse momento seja destinado a ter ideias. Existem várias dinâmicas, né, André? Existem várias dinâmicas. Aqui o importante é o desenho em si, ele não precisa ser perfeito, né? Ele não precisa ser bonito, ele precisa passar a ideia de como você está tentando resolver aquele problema. Para isso, como é o Crazy 8 não, o Design Sprint, ele é um programa intensivo, ou seja, você força a pessoa a tentar resolver aquele problema. Então a gente tem algumas metodologias para tentar resolver, como é o caso do Crazy 8. O Crazy 8 é uma das metodologias para você incentivar o cara a ter ideia. Então basicamente aqui a gente faz alguns esboços, a gente dobra uma folha de papel né, para ficar 8 partes divididas. E você né? tem 1 minuto para desenhar cada ideia. Então para cada quadrante daquele papel você tem que desenhar uma ideia. Ou seja, é uma ideia por minuto. Se vira nos 8, né, no caso. Então se vira nos 8. Então isso mostra o quanto que é intensivo para tentar resolver o problema em questão. Né? E aí foi até uma das ferramentas que vocês utilizaram no Banco Alpha, né? Acho que isso é legal. Sim, isso aí foi bem legal que a gente usou para descobrir uma parte do simulador da parte de previdência. O cliente ainda não sabia o que queria, eu falei, vamos fazer aqui rapidinho um Crazy 8, eu dobro aqui, a gente desenha. E isso saiu mais ou menos como ia funcionar o protótipo e o projeto no final. E me ajudou como designer, na parte de UX, me ajudou muito. Porque eu já tive o desenho validado ali até com o cliente, com a pessoa de negócio. Aí no próximo dia a gente tem a parte de decisão. A parte de decisão é até bem importante, né? Pelo que a Andréa me disse, a gente tem que apresentar um pouco do que foi feito no dia anterior. Meio que não vai defender a sua ideia, né, no caso. O que ele faz? Você vai explicar, né? Exatamente, porque muitas vezes, como ele trabalha com desenho, eu não consigo entender qual foi a mensagem que ele quis passar, né? Então, as pessoas, elas levantam e elas começam a explicar a sua ideia. Muitas vezes a gente utiliza como ferramenta o storyboard, que eu consigo desenhar todo o passo a passo daquela ideia que eu imaginei, para aí sim ver como é que ela se encaixa no que eu estou imaginando de solução. Aqui o fato da gente ter uma votação em cima do que foi decidido, porque assim, o dia vai começar realmente com a equipe explicando a ideia que ela teve para resolver aquele problema, certo? A gente pode ter N, né? No caso, ele vai defender a sua ideia? Ele não defende, ele explica. Ele explica. Ele explica. Porque não pode ser meio que a favor, você não tipo, pode puxar para você, exatamente. Né? Então aqui, de fato, decidir é mais difícil. Então vale o compreendimento de cada um, né? Aqui é importante o dia seguir em passos, porque tem que seguir o passo a passo mesmo para o negócio dar certo. Aqui existe alguma coisa relacionada à votação Zen, né? Quer explicar um pouquinho? Que mais uma vez é a votação em silêncio, que é porque geralmente uma pessoa ela se sobrepõe, né? Então ela começa a falar e fala bonito e a ideia dela às vezes é só a forma que ela fala. Ela não tem realmente a melhor ideia. Então, tipo, a votação Zen é justamente cada um tem o mesmo poder de voto, exceto
uma pessoa que tem superpoder, que geralmente a gente dá esse superpoder para a pessoa que é dona do projeto, que ela tá bancando. Por que a gente dá um superpoder para ela? Porque a gente acredita que essa pessoa vai ser a pessoa que vai passar o projeto para frente. Vai viabilizar Então, o projeto. Se ela realmente tá votando naquela ideia, realmente ela vai querer passar para frente. Quantas vezes a gente pode voltar no design sprint assim? Então, é algo variável, né? Tipo, depende muito da quantidade de ideias que se tem. A gente trabalhava muito com cada um tem 4 votos e o super voto Super like. Super tinham 6 O cara votos. tá no Tinder, né? Tô não, sou casado. Sou casado, moço, você tá assistindo. Se não tivesse a live, o cara ia se comportar de outra forma. Vai me queimar desse jeito. Voltando um pouco aqui, o super voto tem 6. Não fica vermelho. Caraca. Então vamos esconder aqui atrás, vocês continuam aí. Mas deu pra entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica dessa decisão? Alguém tem alguma dúvida dessa parte do... Só uma dúvida. Mas o cara do super voto aí é em silêncio também. É em silêncio. Porque assim, porque teve um momento lá atrás a defesa das ideias, né? Que não é uma- Apresentação Apresentação, das ideias. Apresentação, não é nem defesa. Você tá explicando a Mas ideia. esse dia influencia. Ô, Jean, Sim, Aí amanhã o cara que tem o like da O patroa, super like. aí Boa. ele pode ter sido influenciado positivamente ou não por uma outra ideia. E Então. aí ele vai manifestar silenciosamente. rapidinho, ele vota por meio de etiquetinhas normalmente. Então, tipo, a gente coloca É exatamente etiquetas assim, nas ideias. Mas assim, não tem. Claro que vai ter. Acaba que tem uma influência no seu discurso, não tem como. Mas também você não pode deixar de apresentar, porque senão você pode votar numa coisa sem saber no que você está votando. É que esse voto decisivo ele não acontece assim a Deus dará, né? Você tem um passo antes aqui que é o heatmap. Então depois que toda a equipe votou, você vai ter mais ou menos quais são as ideias mais votadas. Então, pro cara que tem o super like, ele chegar lá e colocar o post-it numa ideia que não teve voto nenhum, você vai falar, pô, qual é? A equipe toda tá pensando que aqui resolve o seu problema, você tá votando em algo que ninguém votou. Então você tem um tipo de percepção, né, do que a galera tá achando que tá fazendo mais sentido para resolver o problema, para ele poder ter o voto decisivo. Eu perguntei justamente para não deixar que o coletivo, a força do coletivo, que acho que é a grande, né, sacada, né, que ela se perca por um cara, por uma carteirada. Autoritária. Então, mas assim, o que a gente trabalhava muito era o cara recebe 2 votos a mais. Então, provavelmente ele também não. É difícil que a decisão dele anule todas as outras, sabe? Geralmente ele entra com mais força quando se tá em dúvida entre um e outro, então ele entra muito na questão do desempate, mais do que qualquer coisa. Posso tirar uma dúvida aqui? Posso repetir o voto? Você pode colocar 2 votos. Pode. 4 votos na sua ideia. Quero colocar 6 em um só. Teoricamente, Então, isso, por mais que possa parecer, eu posso colocar 6 votos na minha ideia. Isso ia de maneira muito fluida, sabe? No decorrer da semana. Tipo, muito difícil você encontrar uma situação dessa que você queira a sua ideia e que você não esteja olhando pro grupo. Sim. Porque você tá durante a semana construindo. Então, tipo, é um passo a passo que é importante, sabe? teoricamente você vota naquela ideia que você achou interessante e você pode gastar um segundo voto Pra na muito ideia, interessante. na mesma ideia, por uma ideia muito interessante. Então no máximo você pode votar 2 vezes. Duas na mesma. Interessante que assim, aqui, o que você pode fazer? Você pode votar num conjunto todo. A gente teve uma dinâmica parecida dentro da Natura, que a gente estava tentando validar, a gente rodou meio que uma mini design sprint para validar um processo interno nosso de metodologia de trabalho. Então, validando entregáveis e tudo mais. Então, a gente apresentou o que a gente achava como área, o que era mais ideal de processo de trabalho. Então, na hora da votação, a gente podia votar tanto no conjunto da ideia, ou num passo específico, ou num outro conjunto. Então você pode ter o voto, por exemplo, em tudo, né? Aí a gente tem o
Aqui na quinta-feira a gente Tem a finalmente vai para a prototipagem. criação do protótipo. E aí o Jason não tá aqui, mas ele chama as mocinhas do layout pra artistas, resolver, né? os artistas. Obrigado. O Aquino gosta de queimar filme pra caralho. Bom, mas aí tem várias maneiras de prototipar. Aqui, por exemplo, a criação do protótipo, né? Como a gente fala de um protótipo para resolver uma ideia, o mais aconselhado de tudo é que esse protótipo ele seja o mais fiel possível ao resultado final do produto. Então ele tem que ser um protótipo de alta fidelidade. Claro que isso varia de acordo com a complexidade do que você idealizou, Em né? paralelo a gente faz o storyboard, no caso, né? Então, e assim, o que é importante a gente comentar também é que muitas vezes, por a gente estar ligado a uma área de tecnologia, a gente pensa logo em telas, em Isso aí. aplicativo, e o protótipo não necessariamente ele está relacionado a isso. Um Eu posso software. simular uma experiência. Então, é algo, eu preciso trazer a realidade para o que eu estou imaginando de solução. Ele não Esse precisa é o ser algo ponto. digital, ele não precisa ser uma tela. Você pode estar levantando uma hipótese, por exemplo, de uma porta. Então você pode atuar num protótipo, resolver o problema do usuário que não consegue entrar na sua loja, por exemplo, construindo algum protótipo diferente do que algo digital, teoricamente, né? Como a gente está falando de digital, Um que eu... dia pra fazer protótipo aí. Um não exemplo, sabe. Mas não é do produto Então, inteiro. Entendi. Então, mas Não é do calma. produto Isso eu ia inteiro. perguntar. Deixa ó, um exemplo. Eu tava com um desafio uma vez que era como... Supply, né? Ah, mano, terminamos. Essa tá, tela é nossa, esse daqui é nosso projeto. A gente estava com um desafio que seria como tornar a experiência de fazer compras no supermercado mais agradável. E aí, partindo desse problema genérico, a gente foi num problema mais específico, que seria o da Carla, que era uma mãe que tinha um filho pequeno e que não tinha tempo para ir no supermercado. Então ela precisava agilizar esse processo de compra delas. E aí surgiu a ideia de fazer uma feira dentro da escola com o apoio de um nutricionista. Como é que a gente vai prototipar isso? A gente levou uma feira, uma barraquinha para frente de uma escola e viu como é que seria a experiência das pessoas que estavam passando por ali, as mães. Elas se interessariam, elas comprariam um produto dentro de uma escola? A gente começou a validar, isso funciona, isso não funciona, isso seria melhor dessa forma. Então, Isso- foi uma Aí o experiência. protótipo não foi um Isso aí. designer, um cara... Mas às vezes Exatamente. também Outra situação. nem a parte só do protótipo. O marketing também às vezes está envolvido, porque o conteúdo, eles pedem para ser um conteúdo mais fiel até o possível. Então, quando eu fiz também a parte de design sprint, eles pediram para colocar desde onde que ele vem, ele conhece o produto. Então ele conhece o produto do Facebook, da parte do Facebook Ads. Então a gente, junto com o marketing, fez uma imagem, simulou uma campanha de como ele iria conhecer o produto no caso, entendeu? Não está ligado só à telinha do mobile ou do portal. Mas acho que aí entendeu? tem dois links que o Gordo falou, o Matheus também falou, tá? Poxa, mas então 2 semanas, uma semana faz. Você tem que, acho que, saber que tipo de problema que você está trabalhando nessa uma semana para ser possível você prototipar em um dia, Isso, seja qual for o isso. protótipo. Na verdade, Se você também definir algo o que designer, cabe ele não aí. tem que, ele já tem que ter um pouquinho já mastigado nesse momento o que é o produto, não ainda desvendar o produto, sabe? Como às vezes a gente faz junto com o PO. O PO levanta a história e a gente vai junto com ele também desenhar o produto. Nesse caso não, nesse caso no quarto dia a gente já tem muita coisa definida anteriormente. E se a gente olha para um processo de design thinking, que a gente gasta 6 semanas, é muito mais aprofundado. A gente conversa com um número muito maior de pessoas, a gente traz um número muito maior de problemas, a gente tenta fazer as conexões com o que realmente a gente está construindo. O design sprint ele vem muito como uma fotografia, né? Tipo, de validar. Bom, e aí E aqui próximo- nesse dia, né, tem o antes, storyboard, né? a gente tem a criação do roteiro para o Do teste de usabilidade. Então o que é esse roteiro? A gente atuava muito em teste de usabilidade da Natura junto com as consultoras, que era o nosso core ali, né? Então nesse roteiro a gente quer testar todas as hipóteses. Então a gente monta mais ou menos uma etapa com algumas perguntas para conhecer o usuário, deixar ele um pouco mais à vontade, deixar ele mais tranquilo, porque quando ele vai para um teste e você faz o recrutamento desse usuário, né?
ele acha que ele vai ser cobrado por alguma coisa. E ele É não vai. importante, Pra falar a né? verdade, ele tá indo pra ajudar. O importante é até falar que nesse momento a gente separa a equipe, no caso, né, que formou um grupo de pessoas, né? O design sprint pode ter quantas pessoas no máximo? Então não tem um número exato específico, acho que depende muito do seu contexto, né? Muitas vezes a gente fala, um número mágico lá que eles dão é entre 7 pessoas, mais ou menos. Aí você Mas divide pode trabalhar com um mais. grupo para fazer o roteiro e outro para prototipar. Porque, querendo ou não, a gente tem ainda o time box para entregar tudo isso no mesmo dia. E a gente tem um recrutamento aqui das pessoas para fazer o teste de usabilidade também. Nesse meio tempo, eu posso ir acrescentando pessoas nesse time, não. Por exemplo, eu coloco um quarto de 7, mas aí eu descubro que eu preciso, putz, cara, tem uma qualidade aqui que a gente não tem aqui agora no time. Eu posso ir incrementando isso. Isso, você pode incrementar, mas o que é importante saber? Saber é que uma pessoa, quando ela entra no meio do processo, é mais difícil Até ela uma curva de entender exatamente o que aprendizagem. está acontecendo. Entendimento. Então tem essa questão. Às vezes a gente chamava algum especialista para tirar alguma dúvida que a gente não tinha mapeado. Beleza, mas a gente sabe que a curva de aprendizado é um pouco diferente. Não dá tempo. Ela para continuar no começo. Isso. Isso. Antes de tudo, Antes até do design sprint. antes de começar. Necessidades que eu ou prever, mas não, eu preciso ter essas qualidades aqui Isso. para que no final a gente saia com um produto assim. Exatamente. Então, beleza. Aqui na quinta-feira a gente fez... Vamos lá, recapitulando. A gente finalizamos o protótipo, fizemos aqui a criação do roteiro com o teste de usabilidade, definindo os objetivos que você quer validar. E fez o Fez recrutamento. o recrutamento das pessoas para, na sexta-feira, que seria o quinto dia, acontecer de fato o teste de usabilidade. Esse teste, vou falar mais de forma digital, né? O ideal é que você tenha de fato uma sala de espelho. O que é uma sala de espelho? Né? Que tem muitas agências de teste. Ou no caso tem Você um lugar fica- de polícia também. Aqui você tem que ter um ou mais observadores que vão ficar dentro dessa sala de espelho. Sim. Essa sala ela está equipada com televisões e tudo mais. Você vai ficar no espelho, luz apagada, o usuário não vai conseguir te ver. Então você pode ter ali N pessoas porque você vai estar assistindo o usuário navegar. E dentro da sala, junto com o usuário, você tem o cara que vai conduzir o teste. Ou seja, é ele que vai estar com o roteiro na mão, fazendo as perguntinhas e deixando o usuário navegar pelo protótipo, né? Ô, André, qual é a quantidade de pessoas assim que pode chamar? Então, o Jacob Nielsen, junto com o Norman, o Donald Norman, ele fala que uma amostra de 5 pessoas é o ideal para você captar 85% de erro no teste. Porque assim, você fazer um teste de usabilidade com 5 pessoas, dependendo do que você vai validar, é mais ou menos entre pergunta e outra, até finalizar, a pessoa chegar e tudo mais. Calma aí. Você demora aí mais ou menos 1 hora. Então 5 pessoas já vai um bom tempo do dia só fazendo teste de usabilidade, né? A diferença dessa sexta-feira que você falou desse teste de usabilidade, ela está dentro da lógica das heurísticas do Jacob Nielsen? Com certeza. Com certeza. Tudo que você falou aí, A heurística é assim, ela é válida, né? Ele fez ali as 10 heurísticas de usabilidade, então na hora que a gente tem isso como, né? Como, sei lá, oração. Na hora que a gente está montando, a gente normalmente passa por todas as heurísticas, porque o design tem que ser clean, o sistema tem que dar o feedback para o usuário, então tem que ser uma série de regrinhas que a gente tem que concluir para ter uma boa usabilidade, né? E do próprio roteiro, né? A gente tem que Próprio extrair exatamente o que a gente quer saber do usuário. Não adianta eu fazer perguntas que sejam desconexas, desculpa, com o que eu preciso saber e validar. Aí o teste aqui acontece, vamos lá, vamos supor, numa salinha de espelho, o cara está lá conduzindo, existe câmeras e microfones captando toda a navegação do usuário, jogando para dentro da salinha de espelho, ou seja, você tem ali, né? Acontece muito do usuário ele não ser muito conversativo, né? Então ele não procura conversar muito, ele é mais acanhado, ele é mais... Então por isso que é importante você ter o observador, porque muitas percepções você pega por conta da expressão facial do usuário. Então vamos supor que o usuário, você recrutou uma pessoa que tem, sei lá, 45 anos de idade, tem miopia, sei lá. Ele vai ter uma certa dificuldade, dependendo do seu protótipo, de ler alguma coisa. Então você consegue ter a percepção
Só do fato dele fizer assim, ou ele aproximar o rosto, sem falar nada, você sabe, putz, a letra aqui tá pequena. E se eu não tenho uma sala de espelho, como que funciona? Cara? Na sala de espelho, se você não tem uma sala de espelho, você pode fazer tudo na mesma sala. Mas aí, teoricamente, é aconselhado você ter um observador só. Esse cara vai estar fritando, escrevendo tudo que ele está percebendo, ele não vai conversar com o usuário, ele vai ficar mais apartado. Ele pode gravar também ou não? Pode gravar, ele vai estar mais apartado e ele vai ficar só observando, deixando o cara que está conduzindo o teste junto com o usuário lá mais à vontade. Mas gravação de vídeo ele consegue também ou você acha que não é ideal? Você consegue captar a gravação da navegação dele, tanto via mobile quanto desktop, dá para captar. Esse cenário é mais voltado para o desenvolvimento de aplicativos, né? Aplicativos. Mas aí a gente sabe que, lembrando que existem outras situações e que a gente vai ter que ficar se moldando ao desafio que nos é dado. E para o teste de usabilidade, para você recrutar essa pessoa, você tem que dar um motivo para ele vir até a sua empresa, participar do processo. Então é oferecido algum tipo de brinde, em dinheiro ou produto. Isso daí tem que estar acordado junto com a empresa e tudo mais. Cerveja vai muito todo mundo. Atrai muito. Um pack de cerveja. Geladinho lá do fundo. Bom, um ponto importante aqui levantar é que a gente espera muitas vezes, quando a gente passa uma semana inteira trabalhando em cima de um desafio, que a gente espera que seja o máximo a nossa ideia e que dê tudo certo. E que se não for, a gente entra numa linha de frustração total. Só que o ganho exatamente está na frustração. O cara que desenvolveu isso, ele falou que o maior ganho que você pode ter é descobrir que o seu protótipo não pode ser levado para frente. Você não gastou porque ao invés de gastar todo o né? tempo com desenvolvimento... Tempo, dinheiro... Porque desenvolvedor é caro. Então, o MVP, por exemplo, você gasta não sei quanto tempo, dependendo do projeto, meses. E no caso aqui a gente encurtou em uma semana. E a MVP, ele teve que aprender a ver se era uma ideia boa, validado, só depois que entregou e foi desenvolvido. E lá depois ele falou, puta, não é isso. No caso que design sprint, não, a gente validou com o usuário, fez tudo bonitinho, em uma semana a gente descobriu que não era um produto viável. Então a gente vai rodar outra, talvez design sprint, ou ver outra solução no caso. Ao final do teste de usabilidade, normalmente você tem a consolidação dos dados, ou seja, você teve toda a navegação, você teve todas as anotações lá que o observador fez, então você vai consolidar tudo isso daí de forma mais estatística. E por quê? Como posso dizer, o teste de usabilidade é algo que precisa ter. A gente, em muitos projetos aqui, infelizmente a gente não tem o teste de usabilidade, mas qual é o motivo realmente que a gente precisa ter um teste de usabilidade? Você está validando de fato com quem vai usar o seu produto. Não só com o cliente, que às vezes o cliente acha que o que ele está falando é o que realmente é certo, mas não é. Mas isso se mostra muitas vezes que é o inverso. E muitas vezes a gente mesmo que está lá, que a gente montou o roteiro, a gente está lá validando, a gente já vai com uma percepção de que o usuário vai achar, e muitas vezes acontece totalmente o inverso. Né? Isso aí. E o teste de usabilidade é bom porque ele não é só em cima do problema. Quando você deixa o usuário mais à vontade, normalmente ele está lá e ele vai começar a falar tudo sobre o problema. Então, não é em relação só sobre aquele problema específico. Ele vai começar a falar um monte de coisa que você nem teve o levantamento lá atrás. Então ele vai começar a reclamar que a tela é pequena, vai reclamar que a fonte é pequena, sendo que você não teve esse entendimento, então você tem muito mais percepção de problemas, né, a serem resolvidos aqui. E que te dá um monte de insights também, para você construir outras coisas, né? A gente fala muito sobre conhecimento adquirido. Então, tipo, a gente vai juntando tudo aquilo ali que de alguma forma vai ser utilizado. Não é tempo perdido. E o importante desse design sprint todo não é você, porque a gente viu vários vídeos bem superficiais até no YouTube em relação ao design sprint, né? Então muitos clientes podem achar que, sei lá, vou rodar uma design sprint aqui, não preciso de pessoas... Vou ter a solução. Vou ter a solução e tal, então por isso que é bom ter os especialistas, né, como o André, para aplicar uma design sprint, então conte com a Resource. E é isso, gente, se tiver alguma dúvida a respeito da parte de teste, parte de desenhar, prototipar. É isso aí. É isso aí.
tiver dúvida é porque foi bom, né? Foi bom. Bom, vamos lá. Não, tá, tem dúvida, Agora as dúvidas. E ó, Dúvidas. aqui no canal, aqui no iBeer, tá ligado? Se já deixa seu like. Já deixa seu like aqui, ó. Curte o canal, ó.